Muito bom dia a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui. E é muito difícil, né, falar alguma coisa depois de tantas exposições maravilhosas que foram feitas até aqui. Só que eu tenho um ponto de divergência. Eu sou um pouco mais pessimista com relação à reforma tributária do que todas as exposições que foram trazidas até aqui. Infelizmente, eu particularmente não entendo que a gente vai ter uma facilitação do sistema. Eu acho que a reforma é necessária, concordo com a doutora Annelise, em grau, número e gênero. O nosso sistema tributário é confuso, ele é prejudicial, ele dificulta o desenvolvimento do país. Mas efetivamente o Brasil é um país com peculiaridades em que a gente tem que analisar e tem que trabalhar o sistema tributário brasileiro dentro das peculiaridades e realidades que o Brasil vive. Tratar o Brasil como se fosse um país europeu, infelizmente não dá. Nós temos um país continental com fusos horários diferentes, com cestas básicas diferentes. Uma das coisas bobas da reforma tributária é o conceito de cesta básica. Como definir o conceito de cesta básica num país continental como o Brasil? Se eu coloco a erva mate na cesta básica do Rio Grande do Sul, eu estou acertando. Se eu coloco a tapioca na cesta básica do Rio Grande do Sul, eu estou errando. Ou seja, eu sou carioca, moro, enfim, no Rio de Janeiro e não como o feijão carioca. Enfim, a grande verdade dos fatos é que, efetivamente, a reforma tributária é o melhor que se pode fazer para o momento atual. Eu achei sensacional a apresentação da doutora Annelise, da Camila, a apresentação do Vinícius. É muito difícil falar alguma coisa, mas eu só queria tocar em alguns pontos que eu particularmente acho que o contencioso vai gritar e, efetivamente, a lógica de melhoria não vai funcionar muito bem. O imposto seletivo, por exemplo. O imposto seletivo é o IPI 4.0, porque, na verdade, o imposto seletivo, na minha singela opinião, é um dos grandes erros da reforma tributária. O que é o imposto seletivo? Ele vem para quê? Qual é a finalidade do imposto seletivo dentro da reforma tributária? Ele vem para aumentar a carga tributária? Ele vem para desestimular aquilo que é nocivo à saúde e ao meio ambiente? Mas o que é nocivo à saúde e ao meio ambiente? 1% de imposto seletivo na exportação vai efetivamente desestimular a produção de minério, a produção de petróleo? Ou seja, não é a lógica do imposto seletivo desestimular nada. É pura e simplesmente arrecadar. Isso vai gerar contencioso, sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, bebida açucarada. O que é bebida açucarada que está sendo discutida nos PLPs que vai ser tributada pelo imposto seletivo? Seria água tônica? Seria um refrigerante? Seria um suco de caixinha que a minha filha gosta? Enfim, isso é um problema que certamente a gente vai ter questionamentos judiciais por enquadramento, aquelas discussões famosas de NCM que a gente conhece muito bem, aquelas tentativas de mudança de chocolate para wafer. A gente vai continuar tendo esse tipo de discussão dentro da reforma tributária com o imposto seletivo. No tocante ao IPVA, nós tivemos um grande acerto com a reforma tributária, que é a tributação de embarcações e aeronaves. Afinal de contas, não existe maior externalização de riqueza que uma embarcação ou uma aeronave. Mas a própria reforma tributária traz imunidades que certamente vão gerar confusão. Por exemplo, no caso das embarcações, são imunes ao IPVA as embarcações de pesca, ainda que artesanal. Ora, existem barcos de pesca que custam milhões de reais. E, afinal de contas, o objetivo da reforma tributária não seria trazer uma maior a redução da regressividade do nosso sistema, tributando o mais rico e não o mais pobre? Temos aí mais um problema que precisa ser solucionado, mas, infelizmente, acho que essa regulamentação não vai ser suficiente. Nós tivemos mais um problema com relação à imunidade dos templos religiosos. Muitas pessoas se debruçam e devem se debruçar, sim, sobre IBS e CBS, mas nós tivemos uma ampliação da imunidade dos templos religiosos para as entidades beneficentes atreladas aos templos religiosos, e agora essa imunidade está no 150, inciso 6, a linha B da Constituição, e não mais na linha C com relação às entidades. Ou seja, a entidade beneficente que não seja atrelada ao templo religioso tem requisitos que devem ser preenchidos nos termos da lei complementar. E a entidade beneficente atrelada ao templo religioso, ela não precisará desses requisitos, ou seja, basta que essa entidade seja vinculada a um templo religioso para ela não precisar mais ter os livros contábeis,
não poder distribuir o seu lucro, não poder remeter para o exterior aquilo que teve de resultado positivo, me parece que é isso que a reforma tributária trouxe. Nós temos alguns problemas com relação ao IBS e CBS, aí tocando basicamente no que a Camila falou. Eu acho que a Camila foi muito clara com relação a isso. E a Annelise colocou muito bem. O Brasil é um país continental, repito. Nós temos uma Procuradoria da Fazenda Nacional que é absolutamente competente. Nós temos procuradores extremamente habilitados, que estudam direito tributário diuturnamente e que dão para nós, advogados, um trabalho enorme. Eu brinco falando que você pode ser advogado em qualquer área, menos no direito tributário. No direito civil, você pode ter a sorte de encontrar do outro lado um advogado ruim, que não estudou. Nós, do direito tributário, principalmente quando nós estamos na esfera federal, a gente não se dá esse luxo. A gente vai ter um procurador da Fazenda extremamente hábil e competente do outro lado, fazendo um trabalho espetacular. Agora, não é assim nos municípios. Nós temos municípios pequenos, com 800 habitantes, 900 habitantes, que o procurador nunca fez um concurso na vida e que foi colocado lá pelo prefeito porque é amigo do filho do prefeito. Isso quando não é amigo do próprio prefeito. Como que isso vai funcionar com a reforma tributária? Como que esse município vai se comportar dentro de um contencioso que efetivamente vai acontecer? Porque, veja, a espinha dorsal do IBS e CBS é uma normatização única para União, Estados, Distrito Federal e municípios. E como que essa normatização ela vai se comportar na prática? Aliás, para quem eu vou fazer uma solução de consulta? A solução de consulta feita na seara federal, ela vai efetivamente estar aplicável ao IBS? Porque me parece, com a aprovação do PLP anteontem, me parece que a esfera federal ela foi usurpada pelo comitê gestor. Pela aprovação anteontem, a esfera federal ela foi diminuída. A esfera federal ela passou a ser submissa ao comitê gestor. Pelo menos essa foi a minha primeira impressão. E eu brinco dizendo que opinião só tem quem pode mudar depois. E eu me dou ao luxo de mudar tudo que eu estou falando aqui daqui a pouco. Mas pela primeira leitura do texto aprovado anteontem, eu fiquei bastante preocupado com o comitê gestor. Porque, veja, ele vai ter os representantes, todos os entes federados, cujo objetivo é coordenar a arrecadação e a fiscalização, a cobrança e a distribuição do imposto. Ou seja, vai ser uma entidade pública, sob regime especial, com independência orçamentária, sem vinculação a nenhum outro órgão público. Gente, as atividades efetivas de fiscalização, lançamento, cobrança, inscrição endividativa continuam a ser realizadas pelos estados, pelos municípios, com o comitê gestor determinando as regras a serem aplicadas. Aquele município de 800 habitantes que tem lá no interior do Mato Grosso, ele efetivamente vai continuar com o mesmo procurador fazendo a execução de uma interpretação que foi dada por um comitê gestor com uma representação muito macro, muito diferente, muito diversa daquilo que nós temos de realidade na prática. A grande verdade dos fatos que me preocupa dentro dessa seara do contencioso é que efetivamente nós teremos muitas décadas para se adaptar a essa lógica da reforma tributária. Essa é uma reforma que pode até ser que dê certo, mas eu não verei. Nenhum de nós verá o acerto dessa reforma tributária. É só parar para pensar que, pelo longo prazo de adaptação da reforma tributária, afinal de contas, IBS, CBS, a CBS começa a valer agora, mas agora não, em 2027. Mas o IBS ele só passa a valer em 2033. Isso significa dizer que a gente vai ter contencioso na esfera administrativa municipal e estadual de ISS e ICMS pelas leis atuais até 2038. Ou seja, certamente aquele pobre coitado lá do município vai tomar uma autuação de ISS, vai achar que tem que ir pelo comitê gestor, mas vai ter que ir pelo outro órgão. É dinheiro público demais que vai ser gasto nesse contencioso. Porque as duas esferas elas continuarão paralelas até que efetivamente haja o encontro desse contencioso no IBS e CBS pelo comitê gestor. Então, eu, particularmente, não tenho uma visão tão positiva quanto as visões que foram colocadas anteriormente. Eu tenho uma torcida de que dê certo. Eu confesso que eu espero que dê certo. Afinal de contas, eu tenho uma filha, ela vai viver nesse país.
mas eu tenho muitas preocupações e a certeza que a gente precisa de muitos e muitos encontros para fazer com que essa coisa efetivamente funcione. Porque, para mim, já passou o Halloween, mas essa reforma tributária está quase igual um gremlin. Ela começa fofinha, mas se você jogar água, ela vira um monstro.